Você sabia que a primeira bandeira desfraldada pela volta da democracia no Brasil foi feita em um jogo de futebol no ano de 1979? Essa primeira manifestação pública pelo retorno das eleições ocorreu em um jogo de futebol entre o Corinthians e o Santos no dia 11 de fevereiro de 1979. E se você quiser saber mais sobre essa história, fique ligado que eu venho contar para vocês. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Bruno Tulux e estou aqui no estádio Pedro Pedrocian para falar para vocês sobre a democracia corintiana. Esse movimento social que aconteceu entre os anos de 1982 e 1984 e teve como protagonista o clube de futebol Esporte Clube Corinthians Paulista. É uma alegria gigantesca estar aqui no estádio Pedro Pedrocian hoje. Esse estádio que faz parte do complexo arquitetônico da UFMS e que tem muita história para contar. Mas antes, eu preciso dizer que esse vídeo só foi possível ser gravado com uma parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. E eu contei com o apoio da Pró-Reitoria de Administração e Infraestrutura e da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Esporte. Então, muito obrigado por cederem o espaço e viabilizarem essa gravação. O contexto histórico da época é que o Brasil vivia um período de regime militar e naquele momento, final dos anos 70, começo dos anos 80, a população se articulava cada vez mais em busca da democracia, do voto direto, já que as eleições gerais não aconteciam desde o ano de 1982. Então, essas movimentações, esses processos sociais se tornaram cada vez mais intensos com o passar do tempo. E a história da democracia corintiana começa a tomar forma especificamente lá naquele primeiro episódio que eu disse para vocês, que foi a primeira bandeira desfraldada em busca de novas eleições, de voto direto, de democracia. Lá no jogo de 1979, entre Corinthians e Santos, essa bandeira que dizia anistia geral e restrita foi pela primeira vez publicamente desfraldada e iniciou um processo onde a torcida do Corinthians e o time do Corinthians se tornaram protagonistas nessa movimentação social. Porém, isso não seria uma surpresa. Pesquisas realizadas na década de 70, especialmente no finalzinho dessa década, mostram que a torcida do Corinthians era em grande parte favorável ao partido de oposição do regime militar, ou seja, cerca de 60% dessa torcida era favorável ao MDB, que era o partido de oposição. 20% era favorável à Arena, que era o partido da situação, e o restante, cerca de 10%, acabava não opinando ou não manifestando ou não externando o seu posicionamento político. Então essa movimentação pelo retorno das eleições gerais era muito provável que ocorresse em um ambiente tão favorável como esse. No contexto futebolístico, o Corinthians, no começo da década de 80, enfrentava maus resultados em campo, tanto no Campeonato Paulista quanto na Taça de Prata, que era uma forma de organização do Campeonato Brasileiro. E depois dessas péssimas campanhas e que não deixavam ninguém satisfeito, o que aconteceu foi que uma mudança drástica foi implantada no clube, especialmente com relação à forma como o clube era dirigido. Por quê? Acabou se implantando um modelo que contestava a gestão clássica do futebol e que previa, entre outras coisas, votações para decidir cardápio antes do jogo, se o trajeto de um retorno de um jogo específico em outra cidade seria por essa estrada ou por aquela estrada, que pegava a renda dos jogos e dividia entre todos os jogadores, roupeiros, técnico, direção, enfim. Tudo era sugerido ou decidido pelo clube, inclusive os jogadores que seriam contratados. Essas contratações passariam pelo voto dos próprios jogadores, o que demonstrava uma certa equidade no direito de decisão, um modelo que aparentemente iria contra tudo aquilo que se fazia na política nacional. E essa movimentação toda foi ficando cada vez mais forte, cada vez mais evidente e acabou ganhando visibilidade porque nos anos seguintes, especialmente no ano de 1982, o Corinthians conseguiu fazer um excelente campeonato paulista, foi campeão e acabou dando visibilidade ou credibilidade para essa forma de administração, o que de certa forma colocaria em xeque a forma como o Brasil se organizava politicamente naquele momento.
Esse caráter democrático dessa movimentação foi o grande diferencial, o que deu a esse contexto todo um ar muito especial para se repensar tudo aquilo que era produzido ou que era feito politicamente no Brasil. E esse movimento teve como ícones grandes jogadores da história do Corinthians. Um deles foi Walter Casagrande, um jogador que foi formado pelo Corinthians, era jovem, roqueiro e tinha um espírito rebelde, o que atraía a juventude da época. Outro jogador que se destacou nesse momento foi Vladimir, um jogador que tinha uma identificação muito grande com o clube, que era negro e que era presidente do sindicato de jogadores. E aí ele tratava dessa questão de organização política dessa classe de trabalhadores. E também, como personagem principal dessa movimentação, tínhamos Sócrates, que era o principal jogador do clube, era médico, era o porta-voz do movimento e dava a toda essa circunstância um ar intelectual. Então nós tínhamos Casagrande, Vladimir e Sócrates como líderes de uma movimentação que partia dos gramados, que partia dos campos de jogos, dos estádios e que de certa forma tomava fôlego para ser discutido e difundido em toda a sociedade, em todos aqueles que gostavam de futebol ou que não gostavam de futebol, mas que acabavam se aproximando desse ideal que era tanto político quanto social e que associado à gestão do dirigente de futebol. O sociólogo Adilson Monteiro Alves acabou conquistando então espaço e personagens importantes para se popularizar cada vez mais. As boas campanhas no Campeonato Paulista de 1982 e 1983, que culminaram com títulos estaduais, e a boa campanha na Taça Brasil, que era o campeonato brasileiro da época, quando o Corinthians chegou às quartas de final da competição, acabaram dando mais visibilidade à movimentação, porém, isso tudo acontecia sem ter um nome ainda esse movimento. Isso tudo começa a mudar quando, ganhando visibilidade, essas personagens passam a dar entrevistas na televisão, passam a fazer parte das rodas de discussão do futebol e que acabam fomentando, muitas ideias e acabam se tornando elementos que atraíam bastante o público. Em um desses momentos, quando estavam Sócrates, o publicitário Washington Oliveto, o jornalista Juca Kfouri, o Juca Kfouri afirma que naquele momento estaria surgindo então uma democracia corintiana, e aí o Washington Oliveto, que era muito hábil, para criar essas estratégias de marketing, acabou se apropriando dessa fala do Juca Kfouri e viabilizou então toda essa movimentação com o nome de democracia corintiana. Embalado por ser um movimento popular e por contar com um filósofo, Sócrates, mas o Sócrates brasileiro, como um dos seus líderes, a democracia corintiana foi caindo no gosto popular e acabou que ganhou uma grande visibilidade. Isso culminou com o momento do futebol mundial, quando a FIFA, em 1979, proibiu as propagandas em uniformes de jogos, mas que no final de 1982 havia revogado essa normativa e havia permitido que os times tivessem estampados em seus uniformes de jogos os patrocinadores. Porém, como o Brasil vivia um período de crise financeira, era muito difícil um time grande conquistar esse espaço publicitário e ter lucros, para equilibrar suas contas e tudo mais. O que aconteceu foi justamente o contrário no Corinthians. Como nenhum clube grande no Brasil contava com espaço publicitário naquela época nas camisas dos times, o que o Corinthians fez foi justamente utilizar esse espaço para alimentar ainda mais esse movimento. Então, durante a final do Campeonato Paulista de 82, o que o Corinthians fez foi estampar no seu uniforme frases como democracia corintiana ou dia 15 vote, fazendo uma alusão clara às eleições que aconteceriam para governador naquele ano de 1982, o que gerou também uma série de contestações pelo governo da época, que quis impedir a propaganda do Corinthians, mas que depois o Corinthians foi autorizado a utilizar essas frases porque entendia-se que não era uma propaganda ideológica, mas sim um estímulo à eleição. E nos momentos posteriores, depois de tanta visibilidade, é evidente que o espaço publicitário da camisa do Corinthians passou a ser ocupado por uma marca. Porém, os bons resultados do time em 1982 e 83 não foram suficientes. No ano de 1984, o time foi desfeito com a venda de seus principais jogadores, como Sócrates e Casagrande, e também, no âmbito político, algumas situações desestruturaram a movimentação da democracia corintiana e ela chegou ao fim.
Em 1984 foi votada a Emenda Constitucional número 5, que foi pensada lá no ano de 1983 e que teve como autor o deputado mato-grossense Dante de Oliveira, deputado do PMDB. Essa emenda também ficou conhecida como Emenda Dante de Oliveira, e essa emenda previa o retorno das eleições diretas para presidente, tanto é que essa movimentação ficou conhecida como Diretas Já. É um assunto também muito interessante da história e que deve ser estudado. Porém, após ser votada, essa emenda foi rejeitada pela Câmara no dia 25 de abril de 1984, o que foi um balde de água fria para toda aquela movimentação, para todo aquele contexto de lutas sociais pelo retorno da democracia, que acabou desarticulando a democracia corintiana, que também, evidentemente, ela foi contestada em outros aspectos, já que a venda dos jogadores, que rendeu um bom dinheiro ao clube, esfriou o movimento, mas que também o sucesso de outros clubes de futebol que acabavam reproduzindo o modelo clássico de gestão também colocou em xeque, mais uma vez, a democracia corintiana. Então nós temos um evento que contextualiza com o contexto sociopolítico da época e depois ele vai ser contextualizado mais uma vez em vistas de um modelo clássico que também era positivo e vencedor. Então a história tem essas dinâmicas de ser um movimento de revisão e de contestação que é muito importante para que nós tenhamos nossa opinião formada e articulada a partir dessas visões de mundo. Esse vídeo foi gravado pensando em demonstrar esse aspecto de que o futebol e o esporte não são elementos alienantes, muito pelo contrário, são espaços muito importantes para discussões sociais, para que se demonstre o pensamento coletivo, para que se tenha uma visão onde não há de fato a personificação de uma forma de compreensão do mundo, mas sim onde esses elementos populares se tornam anônimos, porque o que se compreende é o desejo de um grupo, da coletividade, e que expressam de certa forma uma das visões da história para aquele determinado período. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado, porque traz um assunto atual, que é esporte, é cultura, é popular, mas que de certa forma expressa um sentimento coletivo, de um período da nossa história e que deve, sim, pela proximidade com o presente, deve ter muita gente que se lembra dessa época, que se lembra dessa movimentação e que cada um deve ter uma opinião. Então, se você gostou desse vídeo, compartilha com um amigo, com alguém que é corintiano, com alguém que gosta de esporte, que gosta de futebol, com alguém que viveu esse período ou que já ouviu falar dessa democracia corintiana, ou com alguém que gosta dos estudos políticos e sociais do século XX ou da história do Brasil. Isso tudo com certeza vai enriquecer o seu repertório no momento de pensar em uma redação para vestibular ou mesmo para conversar com seus amigos, por que não? A história também tem essa função, Então vou ficando por aqui, agradecer mais uma vez à Universidade Federal por ter cedido esse espaço tão precioso e tão importante para a história de Mato Grosso do Sul e do esporte no Mato Grosso do Sul, e eu vejo vocês na próxima semana. Beleza? Valeu, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau.